Reverendíssimo e querido amigo, Padre Valdemar Zopé, ministros extraordinários, equipe de liturgia, Coroinha Ramon, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, uma saudação fraterna a todos vocês, irmãos e irmãs, que estão rezando conosco, nos acompanhando pelas nossas redes sociais, na transmissão dessa Santa Missa. Graça e paz da parte de nosso Senhor para todos vós. Hoje estamos celebrando, encerrando o que nós aprendemos da liturgia, do tempo litúrgico, o ciclo do Natal. Hoje se encerra, começa com o nascimento de Jesus e se encerra na celebração do batismo do Senhor. Por isso que nós usamos a cor litúrgica branco, que é festa. Amanhã, que começa a primeira semana do tempo comum, nós estaremos usando a cor litúrgica verde. Porque no tempo comum, caminhamos com Jesus, refletindo e aprendendo, junto com os discípulos, porque nós somos discípulos, andando com Jesus durante ele, naquilo que ele vai ensinando, né? Muito bem. Falar do batismo de Jesus, muita coisa. Mereceríamos estar numa sala de aula e olhar tintim por tintim. Mas aqui se trata de uma homilia, de uma pregação. Então eu peço licença para utilizar de duas figuras que nós temos na palavra de Deus para compreender Jesus em relação ao batismo. Primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, olha que interessante. A gente se pergunta assim: se Jesus é filho de Deus, a gente já sabe disso, e ele é Deus, qual a necessidade de Jesus ser batizado? Nós vamos compreendendo isso porque Jesus, o mistério da salvação, ele é todo um conjunto. A encarnação, tempo do Natal, Deus que se faz carne, não é? A sua pregação, a sua morte. Nunca nos esqueçamos que aquela coroa bonita do advento, lembra? Toda colorida, verde, ela é aquela coroa para chegar a essa coroa, a coroa de espinhos. Encarnação, a nossa salvação que se dá na cruz e a sua ressurreição. Então eu tenho um conjunto, e nesse conjunto Jesus nos deixou os sacramentos, para que eles possam nos ajudar e nos fortificar em nossa caminhada até a nossa Páscoa definitiva e os fins dos tempos. Mas é preciso entender que, olha que legal, o batismo que João Batista fazia era apenas um ato religioso, um ato de fé. Ainda não era sacramento. Como é que funcionava? João Batista pregava, as pessoas se arrependiam de seus pecados e elas entravam na fila e pediam então aquele ato externo, aquele ato religioso. Tem seu valor, mas ainda não é sacramento. Só se tornará sacramento com Jesus Cristo. Vamos prosseguir. Para entender isso, por que Jesus entra na fila junto com todo o povo, também para ser batizado, também para receber o batismo de penitência? Jesus não tinha pecado. As pessoas entravam e iam falando, iam confessando os seus pecados. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu estou arrependido. Chegava lá na água, João Batista batizava. Mas olha que bacana, o povo, João Batista pregava, né? Será que ele é o Messias? E ele diz: eu não sou o Messias.
O Messias, eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar com fogo e no Espírito, Jesus Cristo. Mas, bom, se Jesus não tem pecado, por que ele entrou na fila dos pecadores para receber o batizado? Receber o batismo? Primeiro, vai transformar isto em sacramento e é muito importante. Aí peço para utilizar de duas imagens que tem na palavra de Deus para nos ajudar a compreender. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías começa a dizer assim: o servo do Senhor. Fala muito do servo do Senhor. O servo do Senhor que não tem pecado, carregará sobre suas costas a culpa de todos nós. Então o profeta Isaías, que nós vimos aqui, falando justamente do servo do Senhor, que carregará nossas culpas, para expiar as nossas culpas. Na primeira leitura o profeta Isaías está dizendo, ele é o ungido do Senhor, ele é que vai julgar, ele carregará a culpa que é nossa nas costas dele. Primeira imagem, primeira de figura. E claro, se a gente fosse se colocar junto às pessoas há 700 anos atrás, também a gente ia perguntar, de quem que Isaías está falando? Jesus não tinha nascido ainda. De quem que Isaías está falando? Isaías está falando do Messias, do Salvador. Começou a ficar claro para as pessoas que o Messias, o Salvador, é este servo que tanto profeta fala. Vamos para a segunda imagem. Os sacerdotes de Israel faziam muitos sacrifícios no templo. A gente lembra que Nossa Senhora e São José foram e ofereceram um casal de rolinhas, lembram? Não é? Então se faziam sacrifícios de animais. Mas quando a pessoa pecava, ela então precisava fazer, sabe o quê? Ela precisava pegar um cordeirinho, levar para o templo, porque no ritual de purificação, de perdão do pecado, para que a pessoa que pecou não precisasse morrer, não precisasse pagar pelo pecado, se levava o cordeiro e no ritual judaico ali, acreditava-se que o sangue daquele cordeiro lavaria aquele pecador de suas culpas. Tanto é que é interessante, quando o sacerdote com o punhal estava para desferir o golpe no cordeiro, a pessoa que levou o cordeiro para o sacrifício colocava a mão no cordeiro como se passasse, se transferisse os pecados dela para aquele cordeiro que vai ser sacrificado. Então quero trazer essa segunda imagem. Mas já dando um spoiler, é bacana a gente ir compreendendo essas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que aí a gente vai entendendo a beleza da Santa Missa. Não existe oração maior do que a Santa Missa, não. Antes de recebermos a Eucaristia, a comunhão, depois da gente dar a paz, o sacerdote coloca um pedacinho da hóstia dentro do vinho, que é o sangue. E o que a gente reza? Cordeiro de Deus, tende piedade da gente. Ele é o cordeiro que se oferece por nós. Muito bem. Por que Jesus entra na fila junto com os pecadores para receber o batismo? Porque ele é o servo que carregará as nossas culpas. Ele é o cordeiro que vai em si com seu sangue lavar a todos nós. Então recebe o batismo e a partir disto é fortalecido com o Espírito Santo. E nisso eu quero
para ir encerrando, entender uma coisa que vai ficar clara: o nosso batizado. Quando eu fui batizado, você, meu irmão e minha irmã, foi batizado. Primeira coisa que a gente, ao batizar, a gente diz: neste momento, o Espírito Santo, ele vira o nosso hóspede. Nós viramos casa do Espírito Santo. E o pecado original que está em nós, aquele pecado de Adão e Eva, que todos nós, ao nascer, carregamos, o batizado perdoa o pecado original. Agora eu começo a entender por que Jesus entrou na fila do batismo. Porque em Jesus Cristo ele transforma o batismo em sacramento, e é através dele que nós morremos para o pecado original e ressuscitamos como filhos e filhas de Deus. Ao ser batizados, meus irmãos e minhas irmãs, nos tornamos filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo faz morada em nós. Por isso a importância, às vezes a gente não dá importância para o batizado. Se a gente não for batizado, a gente não pode receber nenhum outro sacramento. A gente não pode comungar, a gente não pode receber o sacramento da crisma. Não podemos receber nenhum, nem confessar podemos, porque é preciso se tornar filho de Deus. Bom, se somos filhos de Deus, fazemos parte de uma família. Quem é a nossa família? A igreja. Quero chamar a atenção para a segunda leitura. São Pedro diz lá: de fato, Deus não escolhe pessoas, não faz acepção de pessoas, porque Jesus veio para salvar todo mundo, até quem eu não gosto. Sabe aquela pessoa que eu não gosto, que eu devia rezar? Quem eu não gosto, eu tenho que rezar, né? Quem me faz mal, tenho que rezar. Aí o negócio de seguir Jesus já começa a ficar complicado, porque começa a desafiar ainda a ressonância do pecado que existe em nós. Então, o Espírito Santo fortalece. A segunda leitura diz: todo mundo Deus quer salvar. Todos. Todos. O presídio está cheio de irmãos e irmãs que o Senhor quer salvar. Não tem isso não. Jesus veio para todos. E todos nós, convertidos, sendo batizados, entramos para a família que é a igreja, viramos filhos de Deus, nos tornamos cristãos, e a nossa vida é orientada por Jesus Cristo. Encerro esta reflexão dessa noite, chamando a atenção e também fazendo uma oração, chamando a atenção para uma prática que a gente esqueceu de pedir a bênção para o pai, para a mãe e para o padrinho e para a madrinha. Benção, padrinho. Benção, madrinha. Deus te abençoe. A minha avó era minha madrinha, sabe? Eu por muito tempo também tinha essa dificuldade, fui aprender depois. Benção, avó. Aqui em Campos ainda assim, abençoar é não somente dizer Deus te abençoe, mas desejar para a pessoa coisas boas. Minha avó dizia assim: Deus te dê boa sorte. É abençoar também, né? Então vamos lembrar dos nossos pais e padrinhos que no dia de nosso batizado, né, responderam por nós, caminharam conosco, nos deram um testemunho. Ser padrinho e madrinha, não é para dar presente nem ajudar no dia do aniversário. Ser padrinho e madrinha é ajudar os pais a educar a criança a ser católica. Fecho com um testemunho de uma coisa muito triste que eu passei. Uma pessoa procurou: ô diácono, estou aqui querendo batizar meu filho, né, mas
madrinha não é católica e não está tendo autorização, será que tem como dar um jeitinho? Eu falei, não tem jeitinho não, meu filho. Você não está entendendo o que é batismo. Como é que você vai chamar uma pessoa para ser madrinha ou padrinho de seu filho, de sua filha, se não é católica? Como é que vai ensinar, ajudar os pais a ensinar a criança a ser católica? Ah, mas eu gosto tanto de fulana, nós, quanto casal, queremos fazer uma homenagem. Gente, vamos dar risada um pouquinho. Quer fazer uma homenagem para uma pessoa muito importante? Olha só, dá um churrasco para a pessoa. Com o preço da carne hoje, dar um churrasco para uma pessoa é uma declaração de amor. Nossa! Agora, escolha a dedo quem será padrinho e madrinha. Aqueles que vão ajudar os pais, a criança ser educada como católica. Nesta noite, então, rezemos lembrando de nossos pais e padrinhos, se já faleceram, que o Senhor os acolha com toda a sua misericórdia. Se são vivos, ao puder mandar um WhatsApp, benção madrinha, hoje no celebração do batismo de Jesus, quero te pedir a bênção, Reze por mim, e também pedir ao Senhor e o patrocínio de nossa querida mãe Maria a nos ajudar a sermos, como Dom Bosco dizia, bons cristãos e honestos cidadãos, vivendo com toda a força e amor do coração, mesmo errando, mas vivendo com todo o amor no coração, esta bênção do nosso batizado, que nós somos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,